Bom dia, meus queridos amigos do Facebook. Fico muito feliz em ter atingido 5.000 amigos no Facebook. Já abri outro Facebook, Clayton Zanella 2, para que novos amigos possam participar, para que mais pessoas possam assistir as lives e compartilhar as imagens, as percepções, as ideias que eu trago. Bom dia, Genesi. Um abraço lá de Tangará, minha querida amiga Genesi Matana. Que bom, fico muito feliz. Olha, o Sidney Alves já compartilhou, fico muito grato. Sidney, querido, isso aí, compartilha a live já no início. Depois, se caso não compartilhar no início, compartilha no final para que mais pessoas possam participar e ouvir. Hoje o tema foi solicitado por várias pessoas, é um tema bastante recorrente, que é depressão. Quero mandar um alô também para o pessoal do Instagram, que me acompanham. Um abraço a todos vocês também e curtam a minha página lá no YouTube e participem e multipliquem as informações positivas. Olha, Maria Elizabeth Gregório tá aí também, Quintal da Diversão lá de Tangará. Bom dia, Sidney, Genesi, tem muita gente boa chegando. Na verdade, o tema depressão parece um tema muito batido, que muitas pessoas falam em relação a esse tema. Algumas pessoas consideram a depressão como uma frescura, não é uma doença, são coisas de quem não tem o que fazer, mas isso é um ledo engano. Depressão, sim, é uma doença, é um transtorno mental. Quando nós falamos de doença, nós falamos de algo que vai além de qualquer tipo de tristeza, além do luto. Então, por exemplo, tristeza faz parte da vida. Nós podemos sentir tristeza porque é um sentimento. E a tristeza pode aparecer de diversas formas em diversos momentos. Às vezes dura algumas horas, alguns minutos, né, Paty Santos? Que bom te ver aí, querida. E às vezes dura muito tempo. Mas a tristeza é um sentimento, não é mesmo, Marielle Borges? Cirlei Weber, minha amiga, olha quanta gente boa chegando aí na nossa live de hoje sobre depressão. E muitas pessoas consideram como algo comum e algo que não deve ser levado muito em consideração, porque depressão é um problema de quem não tem o que fazer. E eu acabei de dizer, queridos amigos que chegaram agora, que é um problema sério, é uma doença mental, é um transtorno mental que precisa ser compreendido, entender as causas, os fatores, o tratamento e as formas de prevenção. Muita gente sofre de depressão, algumas pessoas têm episódios depressivos durante a vida e outras têm depressões recorrentes durante todo o percurso do seu próprio desenvolvimento como pessoa e como ser humano. Muito bem, bem-vindos quem chegou à nossa live. Tristeza é sentimento, luto é perda. Então, sempre que nós imaginarmos um momento de tristeza na nossa vida, é um momento passageiro. Um momento que, por algum evento ocorrido, gerou esse sentimento. Então, tristeza não é depressão. Luto é sempre oriundo de uma perda, ou de um ente querido, de uma pessoa, do trabalho, ou até de um projeto que não conseguiu ser realizado. Então, o luto tem um prazo para ser elaborado, tem um período, cada pessoa utiliza um tempo diferente, tem os estágios que a pessoa passa. Então, é muito importante nós percebermos essa diferença, porque depressão, sim, é um problema de saúde mental. Tem mais amigos aí? Adriana Schmidt, Mari Mendes, querida, Marli Hack. Bom te ver. Adriana Costa diz que durante a noite não conseguimos nos desligar. Nossa cabeça não para de funcionar, por mais que tentemos e peçamos a Deus. Na verdade, realmente, querida, bom dia, Adriana Bairro, tudo bem? Bom te ver aí, eu fico feliz que você está participando. Neia, olha quanta gente. Edilamar Busanello, bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Olha, querida Neia, eu falava que a depressão, então, é um transtorno mental diferente de tristeza e de luto. A depressão pode ter várias causas. Eu até deixei, de uma forma resumida, essas principais causas. Algumas causas podem ser relacionadas até à questão genética, aos problemas
que a própria família trazem e que a própria família tem, que são transtornos recorrentes que algumas famílias possuem. Então, tem algumas causas, sim, que podem ter caráter genético, tem sim, mas muitas vezes nós temos causas relacionadas à bioquímica cerebral, porque a nossa cabeça funciona a partir do movimento, da plasticidade cerebral, do movimento dos neurotransmissores, que são essas substâncias que dão energia e mobilidade para o nosso organismo. E a serotonina é uma substância, é um neurotransmissor que precisa ser produzido e precisa estar em nosso cérebro para que nós possamos estar motivados e evitando, assim, a depressão. Então, tem causas que são familiares, genéticas, tem causas que são bioquímicas em relação ao cérebro, né, Juliana, querida? Que bom, querida. Eu fico feliz que você esteja gostando, Juliana. Seja muito bem-vinda, Juliana. Jane Fogaça Vieira, um abraço também por estar participando. Então, uma colega dizia que muitas vezes ela passa a noite pensando e não consegue descansar. Claro, porque mexe com todos os neurotransmissores, mexe com todos os nossos sentimentos, pensamentos e acaba prejudicando o nosso sono, as nossas relações, a nossa produtividade e o nosso otimismo para continuar vivendo e o nosso otimismo para continuar realizando os nossos projetos de vida, as nossas metas existenciais. Então, além desses fatores, nós temos os eventos da vida, os eventos vitais, são aquelas ocorrências que ninguém espera que aconteçam na nossa vida, e muitas vezes ocorrem circunstâncias inusitadas que causam certa tristeza demasiada, essa tristeza passa do limite e acaba gerando sentimentos que vão muito mais longe. Para discutir se já estamos adentrando no episódio depressivo ou não, é importante fazer uma autoavaliação, geralmente, inicialmente, nas últimas 2 semanas, porque nas últimas 2 semanas os sentimentos acabam piorando, se agravando, prejuízo do sono, isolamento social. É uma luta constante, sim, Adriana Schmidt, querida, para lidar com o episódio depressivo. A depressão, ela geralmente começa a ocorrer ou se intensifica mais ali pelo início da 3ª década da vida do ser humano, mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, pode ocorrer em qualquer época. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, qualquer pessoa pode sofrer um evento, ter um trauma, ter um prejuízo na sua vida pessoal e acaba deprimindo. E a depressão é uma doença grave. Inclusive, alguns eventos existenciais levam muitas pessoas até a cometerem suicídio. Isso mesmo, a depressão está entre uma das maiores causas, se não a maior, da ideação suicida, que são pensamentos de suicídio, de morte, para tentar aliviar a dor e o sofrimento. E até muitas pessoas realmente acabam se suicidando. Por quê? Porque não conseguem lidar e tratar com esses sentimentos e com essas frustrações. Thay Pires, bem-vinda, minha amiga aí do Instagram. Que bom que você, Thailina, está participando. Se puder multiplicar essa informação, vai ajudar pessoas que, de certa forma, precisam rever os seus comportamentos, as suas percepções e melhorar a vida existencial. E é importante, além dessas causas, que são esses eventos que ocorrem na vida inesperados e que muitas pessoas não têm recursos para lidar, entender quais são os principais fatores de risco. Não é mesmo, Tatiane Denardi, querida, lá do Mater Salvatores? Outro dia eu fiz uma live lá para o pessoal do Mater Salvatores, lá com a Genesia, Tatiane. Adorei poder rever muitas pessoas e muitos amigos lá de Tangará. A Veroni, querida, a Veroni fala que tem muita vontade de chorar e vontade de brigar com todo mundo. Sim, querida, realmente o nosso humor fica alterado quando estamos depressivos, os nossos sentimentos ficam muito confusos, e aí começa a gerar um estresse que não é controlado e acaba ficando crônico. O
estresse é sempre uma reação do corpo, uma reação biológica e emocional para um evento que, de alguma forma, tem causado algum dano para o organismo, para a nossa vida e para o nosso corpo. E aí sim vem esses fatores de risco, vontade de chorar, ansiedade muito elevada, que vai se cronificando, vai piorando com o passar do tempo, a falta de controle do estresse, Veroni, que acaba se tornando algo muito importante, né, Jean Carlos Teles de Souza? Isso aí, meu querido, o controle do estresse é fundamental, inclusive no processo de prevenção. Bom dia, Joyce Fernandes, querida, fico muito feliz em vê-la participando da nossa live. Então, esse estresse, que é sempre essa reação do corpo a algo que está incomodando, quando não for eliminado, de agudo passa a se tornar crônico e afeta muito a nossa vida e gera, inclusive, a possibilidade da depressão. Então, a falta do controle dos fatores de estresse e dos fatores de ansiedade, sim, podem prejudicar muito o ser humano e levá-lo a esse pessimismo, a esse sentimento de vazio, a essa desmotivação. E aí eu falo com vocês do fundo do meu coração que nem sempre as questões financeiras, os bens materiais que as pessoas têm, garantem que elas não tenham depressão. Muito pelo contrário. A pessoa pode estar dentro de uma mansão linda e maravilhosa, grande e espaçosa, e se sentindo sozinha, vazia, perdida, isolada do mundo. Pode estar no melhor carro, no carro mais chique, um carro muito caríssimo, algo muito precioso financeiramente, mas dirigindo com o coração vazio e com a sensação de medo, culpa e frustração. Então, os bens materiais não garantem necessariamente que nós tenhamos uma saúde mental melhor e não tenhamos depressão. Claro que eliminar a vulnerabilidade, ter uma boa condição de vida, uma boa moradia, um meio de transporte, um bom emprego melhora e evita esses fatores como estresse, ansiedade e a cronicidade desses fatores, não é mesmo, Sidney? Como controlar o estresse, Sidney? Olha, querido, o Sidney pergunta aí como controlar o estresse. E aí a Joyce fala muito da questão da noite, que é o momento em que você realmente permanece sozinho, é o momento em que você acaba refletindo sobre a tua vida, é um momento de silêncio, o mundo inteiro está parando e você se depara com você mesmo, com você mesma e tem que lidar com esses sentimentos. Olha, como controlar o estresse? Primeiro tem que descobrir que fatores geram o estresse. Para trabalhar com o estresse, nós precisamos identificar que fatores que levam ao estresse para atacar justamente a causa. Muitas pessoas medicam, fazem tratamentos, psicoterapia para lidar com a consequência do estresse. E muitas pessoas acabam esquecendo de procurar perceber qual fator é gerador de estresse, Dinei. Onde nasce o nosso estresse? Qual é? O estresse é o emprego. Eu já trabalho aqui muito tempo, é um emprego, ou eu adapto esse emprego, ou eu mudo as relações dentro desse emprego, ou eu converso com as minhas lideranças lá no setor de trabalho, ou eu preciso tomar algumas decisões. Porque se aquele trabalho, aquele lugar, aquela pessoa, ou aquela situação que é o fator estressor, quando isso for percebido pela pessoa, tem mais gente chegando aí, Ricardo está aí conosco também. Não consigo ler quem é a pessoa, mas seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Então, esses fatores de risco, Sidney, precisam ser identificados. E aí muita gente está participando. Como controlar? Eliminar, com certeza, o fator estressor. E aí a Mari Mendes, que é psicóloga, muito querida e estudiosa, foi minha aluna, inclusive, tenho muito orgulho dela, diz que é uma das piores sensações do mundo, né? A dor na alma mesmo. E nós precisamos ser acolhidos, nós precisamos ser solidários às pessoas que têm depressão, e nós precisamos compreender e atacar esses fatores estressores. Adriana, realmente, uma bagunça de sentimentos, falta de autoconfiança, ansiedade, sensação de perseguição, que já vira, em alguns momentos, né, Adriana, uma sensação, uma paranoia.
enfim, e como se o mundo inteiro estivesse contra a pessoa depressiva. E a Rafaela Piatti também precisa acabar, está falando aí, minha querida aluna, que é preciso reencontrar e acolher a si mesmo. Isso aí, evitando o distanciamento e procurando ampliar as relações sociais. E a Caroline Svirsky, acho que esse é o sobrenome dela, querida, que bom que você está aí. Quando a gente perde alguém muito próximo, é muito difícil. Eu entendo isso, é complicado, até porque o luto é um processo que pode levar à depressão. Perder alguém querido, perder uma pessoa que a gente ama, pode não gerar depressão. Em muitos casos, o luto pode ser contornado e os estágios do luto, até chegar ao último, que é a aceitação, podem ocorrer. Todavia, Tailine, lá do Instagram, muitas vezes a não elaboração dessa perda e desse luto leva a uma tristeza profunda que vai se cronificando e realmente leva à depressão. E aí precisa identificar em que nível está a depressão, se é leve, se é moderada, se é severa, como que está essa depressão, para encontrar formas de tratamento e formas de acolhimento dessa pessoa. Outros fatores de risco que eu coloco aí são os traumas. Os traumas vividos nas fases anteriores do desenvolvimento. E isso tem muita gente que sofre de depressão na vida adulta, justamente porque passou por esses períodos de trauma, de sofrimento e de dor. E a psicóloga Andréia Lemos de Moura, muito querida, estudiosa, uma especialista psicóloga lá de Chapecó, trabalhou anos aqui em Caçador, trabalhou comigo, inclusive, na universidade. Andréia fala desse processo de psicoterapia. Ela já adiantou, inclusive, ótimo, Andréia, no final eu daria algumas dicas, mas eu fico feliz quando vocês participam. Atividade física, manter contato com a própria espiritualidade, ajuda a controlar o estresse. E, com certeza, a psicoterapia, além de uma avaliação médica, psiquiátrica, não é mesmo, Marlene Denardi, querida? A gente precisa procurar ajuda, não ter vergonha, não ter medo. Nós precisamos ter coragem de enfrentar esses traumas vividos. Muitas vezes não é um trauma do passado que traz esse problema, mas são os conflitos familiares vividos. Tem famílias disfuncionais que brigam demais, a tensão familiar muito grande. As brigas, os conflitos, o desamor, a falta de relacionamento conjugal, a falta de esperança em dias melhores, justamente nesse processo da dinâmica familiar, gera o estresse e acaba gerando depressão. Então, Andréia, você fala algo fundamental. Nós precisamos ter coragem de identificar, de reconhecer esse problema, de procurar psicoterapia, tratamento psicológico, tratamento médico, psiquiátrico e outras atividades, atividade física, ler um bom livro, melhorar as relações sociais, melhorar a questão do diálogo familiar, e às vezes é preciso, inclusive, tomar algumas decisões que ficam proteladas muito tempo na nossa vida, e nós vamos deixando, e a falta da tomada de uma decisão acaba prejudicando ainda mais e gerando mais dor, mais sofrimento, mais tristeza e mais depressão ainda. E eu trago, tendo em vista o nosso curto tempo, 30 minutos, alguns sintomas, são muitos sintomas. Mas, geralmente, observe aí nas 2 últimas semanas como está aquela sensação de culpa. Muitas pessoas se sentem muito culpadas, às vezes não sabem nem bem por que motivo se sentem culpadas. O que aconteceu que gerou esse sentimento de culpa? Autodesvalorização, autoestima muito baixa, muita tristeza, dificuldade de dormir, irritabilidade, mudanças e alterações de humor. Outras pessoas relatam, além de tudo isso, porque alguns fatores podem ser mais intensos para algumas pessoas e outros fatores para outras. Cada ser humano é diferente, sente diferente. Então, não tem um segredo único e uma receita única. Cada um pode ter um sintoma mais intenso do que outra pessoa. Sintomas como falta de energia. É muito comum ouvir a pessoa que está com depressão dizer que não tem força para levantar da cama, não tem energia, prefere ficar dormindo sozinha, num quarto fechado, isolada.
não acredita que a vida tenha mais possibilidades e oportunidades, e realmente o pessimismo toma conta da pessoa de um jeito que ela realmente desanima e não quer mais nem trabalhar. Para vocês terem uma ideia, se vocês procurarem fundamentação em artigos científicos, vocês verão que realmente muitos afastamentos do trabalho, Adriana, acontecem justamente por depressão. A depressão é um dos fatores, uma das doenças que mais afasta no mundo as pessoas do trabalho. E a Andrea fala que muitas pessoas se sentem realmente envergonhadas, isso, Andrea, como se tivessem medo de procurar ajuda, e aí acaba, muitas vezes, achando que fica chato, enfim, e é vergonhoso se sentir enfraquecido. Não é vergonha. Vergonha é não procurar ajuda, não reconhecer. E a Leda Camati está concordando com a Adriana aí no chat, quando a Adriana fala que nessa pandemia os sintomas se agravam ainda mais. Claro, porque nós precisamos ficar isolados, nós somos seres sociais, gregários, nós precisamos estar em grupo o tempo todo. De repente, a pandemia veio para prejudicar ainda mais as nossas relações sociais e nós acabamos, muitas vezes, piorando o nosso estado de saúde mental devido a essas questões de isolamento. Mas nós precisamos encontrar estratégias de continuar em contato, mesmo que virtual, ou com as pessoas que moram conosco de uma forma saudável para minimizar os efeitos dessa pandemia, desse isolamento que prejudica muito mais. E vou lembrar a vocês que quando não tratada, a depressão fica pior ainda, fica crônica. E ao ficar crônica, Rose Lopes, querida, a situação vai piorando. Muitas pessoas têm depressão recorrente, ou seja, além de ser crônica, ela ataca em muitos momentos da vida da pessoa. Então, passa um tempo, parece que curou a depressão, parece que o tempo passou e as coisas se colocaram no seu devido lugar. Mas, de repente, outro evento traumático, um trauma, um evento existencial, uma perda, uma frustração muito grande, acaba trazendo novamente, Leda querida, Leda Camati, traz de novo aquele sentimento ruim da depressão, querida. Então, nunca nós podemos nos sentir pessoas imbatíveis no sentido de termos que viver uma tristeza profunda ou depressão. A depressão pode atacar as pessoas mais saudáveis, porque a vida pode estar seguindo seu curso naturalmente, mas em alguns momentos da vida, alguns traumas, algumas tristezas, algumas decepções, algumas doenças e alguns lutos podem trazer muitos prejuízos. E qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode sentir isso. Então, não é vergonhoso, não. Vergonhoso é não procurar ajuda e não reconhecer que estamos doentes. E que estamos doentes e que precisamos de ajuda. E procurar ajuda é algo que já gera, de certa forma, o início do processo de cura, quando eu assumo que estou doente e que eu mudei a minha forma de ser e que eu estou me sentindo despersonalizado, ou seja, perdendo a minha energia que eu já tinha e que eu conhecia que era boa, é hora de procurar ajuda. Tratamento médico, avaliação médica, a psicoterapia, geralmente todas as psicoterapias realizadas são fundamentais, mas a psicoterapia cognitivo-comportamental é uma das linhas que realmente traz, de certa forma, uma eficácia muito grande nesse tratamento, porque a terapia cognitivo-comportamental vai refletir sobre essas crenças que a pessoa tem, vai fazer com que a pessoa reflita e mude seus pensamentos automáticos, como pessimismo, tristeza, nada vai dar certo, enfim, acaba mudando e reconfigurando esse processo. E como a Andrea já dizia, a atividade física, mesmo que seja dentro de casa, dançar, conhecer pessoas novas, mesmo nesse tempo de pandemia, pela atividade online, pode gerar novos contatos e novas relações sociais e afetivas podem ser criadas. Os vínculos podem ser fortalecidos e podem ser também criados novos vínculos de amizade, de amor,
e vínculos com a comunidade. E, além de tudo, combater o estresse e melhorar a autoestima. Esses pensamentos ruins precisam ser deixados de lado. E, de certa forma, nós precisamos acreditar que a vida pode nos trazer novas possibilidades, não é mesmo, Adriana? Eu sei, querida, ficar em casa gera essa sensação na gente. A Dalva Borges, querida, eu também estou com saudades. Fico muito feliz que você esteja participando. Você também é muito inteligente. E já que a Dalva fala de inteligência, olha, a Adriana está dizendo isso, que ela fica longos períodos de bem, daí agradece a Deus por isso e de repente acontece. Isso é depressão recorrente. Acontece algo que deixa a Adriana mais sensível e isso acaba trazendo sentimentos ruins e novamente ter que iniciar o processo de luta e de reconquistar aquele lugar que a gente tem que ter no mundo para ser feliz e continuar vivendo, Adriana. Não pode desanimar nunca. Tem que sempre procurar ajuda. E a Dalva falava de inteligência e eu falo da inteligência emocional. Muito bem lembrado, Dalva. A inteligência emocional, ela tem uma relação muito grande com o nosso autoconhecimento. Então, se nós reconhecermos aquilo que nos fragiliza, aquilo que nos deixa fracos, aquilo que nos traz falta de energia, nós procuramos ajuda. Muitas pessoas querem chegar em determinados lugares, mas não sabem o que querem. Então, reconhecer a dor, o sofrimento, as fragilidades, reconhecer que a gente precisa, não é, Valdir Seron, querido? Valcir Seron, lá, meu Deus, o Valcir foi meu aluno do ensino fundamental lá do Colégio Matra Salvatores. Saudades, querido, um bom menino, educadíssimo, Valcir, uma pessoa boa. Mais tarde eu quero que você me mande um alô, como é que tá a tua vida e a tua família hoje, Valcir? Muito bom te ver, muito bom mesmo. Eu tenho orgulho como professor de ver que os meus ex-alunos cresceram, constituíram família, estão felizes, estão fazendo o mundo ser um lugar melhor. Já a minha missão como professor foi cumprida, eu fico muito feliz. E se a vida tem algumas coisas para melhorar, não é, Valcir? E a Franciele Campos, a psicóloga, um amor de menina, minha ex-aluna também da universidade, né, Franciele? Não é vergonhoso reconhecer que está errado, reconhecer que precisamos mudar e que precisamos reinventar a nossa vida e fazer coisas novas, coisas diferentes, que nunca foram feitas para melhorar a nossa vida, não é mesmo? Isso aí, Adriana, jamais parar de lutar. Jamais desistir. Reconhecer aquelas pessoas boas que acabam estando na nossa vida e que às vezes a gente deixa um pouco de lado e tem muitas condições de nos ajudar, não é mesmo, Veroni? Fortalecer a família, fortalecer os laços familiares, fortalecer as relações. E além de reconhecer essas fragilidades, esses sofrimentos, nós temos que enfrentar a vida. Nós temos que enfrentar a vida. Eu, inclusive, gostaria de alertá-los de que viver é ter que assumir esses riscos todos os dias, de acordar, ter que enfrentar os desafios, ter que seguir em frente. E nem sempre a vida foi tão boa conosco, tivemos alguns problemas muito sérios no passado, e temos que enfrentar muito esses riscos para continuar existindo e fazendo a diferença na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos e na vida da nossa sociedade. Nós precisamos ser aquelas pessoas com muita energia positiva, positividade. Nós precisamos ser otimistas, porque o pessimismo é uma característica da depressão. E se nós mudarmos do pessimismo para o otimismo, tentando rever os nossos comportamentos, rever as coisas que nós podemos mudar, a vida vai ser cada vez. Eu fico muito feliz que vocês participaram da nossa fala de hoje, muito sobre a depressão. Depressão é um problema sério, de que nós precisamos, Lenir Gonçalves, querida, nós precisamos atacar. Você também, Adriana, é uma pessoa maravilhosa e excepcional. Você também é muito humana, eu admiro muito pessoas como você. Luta, meu anjo. Samara, olha a Samara aí também, querida. Olha, ela disse que foi minha aluna e tem um carinho enorme. Eu também, Samara, tenho um carinho enorme por todos os meus alunos, incluindo você. E a Mara Nunes diz, nossa, professor, que bom poder ouvir tua voz.
Parece que estou nas tuas aulas. Eu fico até emocionado em ver que, como professor, eu consegui atingir muitos objetivos e muitos corações das pessoas. Não é mesmo, Cleide Dariz, minha colega e professora? Mara Nunes, um beijo no coração. Espero que você esteja bem e que lute para melhorar a sua vida. Bom, Kika Zanella, meu Deus, minha prima lá do Rio Grande do Sul. Minha prima querida, que saudade da Kika. Você também, Kika, é uma pessoa poderosa, tem uma energia muito boa e pode continuar vivendo. E a hora que passar essa pandemia, nós vamos nos encontrar novamente, lembrar os velhos tempos e as coisas boas que nós já vivemos. Kika, um beijo no coração. Dá um abraço para todo mundo aí no Rio Grande do Sul. Muita luz a todos vocês, diz a Mari Mendes. Um abraço, Laura querida. Laura Jane Pivato Carneiro também. Um abraço a todos vocês e eu aguardo, Laura, sugestões para a nossa próxima live da semana que vem, no dia 21 de julho. Um abraço também a todos os amigos do Instagram que participam, que de alguma forma usufruem de alguma palavra positiva que eu diga, que já possa fazer uma grande diferença. Eu já fico extremamente feliz. E essa meia hora que eu tiro por semana para discutir um tema que seja importante para as pessoas, eu já fico muito feliz. Um abraço aos 5.000 alunos do Face, às dezenas de amigos do Instagram, aos colegas que curtem a página do YouTube e agora aos meus amigos que estão entrando e devagarinho nós vamos levando as lives aos amigos do nosso Facebook, Clayton Zanella 2. Um beijo no coração. Deus abençoe você também, Dalva, abençoe todos vocês. Deus nos proteja, vamos lutar e vamos viver uma vida boa, uma vida que vale a pena, sem depressão, ou enfrentando a depressão com autoestima, amor próprio e muita energia positiva, além de muita fé no Pai do Céu, que é alguém que nós jamais podemos esquecer. Um beijo. Deus nos proteja e até breve.